Olá, meus queridos alunos! E aí, como estão vocês? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro conteúdo online. Estou ansiosa para compartilhar mais conhecimento com vocês. E estou aqui para dizer que estou disponível no WhatsApp, tá? Podem me procurar quando vocês quiserem, certo? Eu vou estar sempre disponível no horário da aula de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, para a gente estar compartilhando do nosso dia a dia, para a gente estar compartilhando conhecimento, combinado? Hoje, o nosso assunto vai ser bem bacana, a gente vai dar essa introdução aí da parte de medicamentos, é um assunto bem rico, que hoje a gente vai estar introduzindo, porém a gente vai estar se aprofundando mais no decorrer dos outros conteúdos online, tá certo? Então, eu peço para que vocês peguem, para quem já está com o livro em mãos, pegue aí o capítulo 2 na página 19, na parte de medicamento. E quem não está com o livro, não se preocupe que vai estar disponível no WhatsApp, no grupo de vocês, as páginas escaneadas, tá certo? Então, vai estar disponível para vocês no grupo, para que vocês possam estar acompanhando, certo? Então, vou hoje de conselho do dia, se acostumem, que eu acho que é importante esse contato mais íntimo da gente, para a gente estar compartilhando aí a questão das emoções, para a gente estar tendo uma troca diária, né, de conselhos, de afeto. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo a sociedade muito carente em relação a essa questão afetiva. E eu sempre tive o cuidado de ter esse olhar sensível para os meus alunos, né? De estar aconselhando, de estar olhando, de estar observando aquele aluno que veio triste um dia, aquele que não está participando, ou aquele que está participando muito, que isso é muito bom, que é muito positivo, né? E para que a gente dê as mãos e possa estar um ajudando o outro, né? Essa caridade eu acho que é super importante. Caridade é isso, é afeto, é sensibilidade, é olhar com amor o nosso próximo. E aí eu trago aqui um trechinho, ó. Faça as pazes com o seu passado, assim você não estraga o seu presente. Gente, eu trago isso para que a gente possa estar reforçando um pouquinho da questão do perdão, tá? É super importante que a gente coloque em prática o perdão. O perdão é um ato de caridade lindíssimo, que isso cura a nossa alma. Quando a gente tem alguma pendência, alguma angústia, alguma coisa negativa em relação ao outro, isso gera uma série de negatividade dentro da gente. E a gente precisa estar bem conosco e com o outro. A partir do momento que você pratica o ato do perdão, tudo fica mais leve, tudo flui, tá? Então, é muito importante que vocês, a partir de hoje, comecem a ter um olhar bem especial para as questões, as lacunas que estão aí pendentes em relação ao passado, e que a gente possa perdoar aquela pessoa que não é compreensível com a gente, aquela pessoa que é negativa, aquela pessoa que aponta o dedo, aquela pessoa que nos julga, né? Muitas vezes essa pessoa está precisando muito de ajuda. Então, vamos parar um pouquinho para fazer uma oração para essa pessoa. Às vezes ela está ali tão necessitada de atenção e do seu olhar sensível, e você está ali juntando uma mágoa, uma angústia, gerando tanta negatividade, e nem você flui e nem a pessoa flui. A partir do momento que você pratica o ato do perdão, tudo flui, tudo dá certo. O que os outros pensam de você não lhe diz respeito. Não diz, gente, porque quem nós somos, nós temos os nossos princípios, os nossos valores, e isso é importante para a gente. O que o outro pensa da gente não tem a menor importância. Faça a sua parte, plante a sua sementinha do bem, né? Faça o seu melhor sempre. Mesmo que as pessoas achem que você não está sendo a melhor pessoa que você, mas faça para que você se sinta leve, para que você se sinta bem. O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo. Então, aquelas coisas que você fica remoendo, dizendo, poxa, mas não está dando certo, tenha calma, faça acontecer. E com o tempo, tudo se resolve.
Combinado? Esse é meu conselho do dia, essa é minha reflexão do dia e esse é meu momento para que a gente resete e gere um monte de coisas boas para a gente iniciar o nosso dia de hoje. Combinado? Então vamos iniciar o nosso conteúdo online. Hoje, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar de finalidades dos medicamentos, vai falar das formas farmacêuticas, que é extremamente importante, é um conteúdo assim básico e primordial para a profissão de vocês. E os principais recipientes e farmacotécnicos, tá? Os recipientes que fazem parte do medicamento. Vocês vão entender um monte desses termos aí que muitos nem nunca ouviu falar, né? Então, não se angustie. O que vocês não entenderam, eu estarei disponível no WhatsApp. E a gente vai retomar isso em sala de aula de uma forma bem prática, que aí vai ficar bem gostoso da gente ver, tá certo? Vamos dar o início do nosso conteúdo com as finalidades do uso de medicamentos. Poxa, isso é bem importante. A gente precisa entender qual a finalidade de um medicamento. O primeiro, eu trago profilática, uma finalidade profilática. Alguém já ouviu falar quando o médico faz assim, olha, eu vou tomar uma medida profilática, eu vou tomar uma medida preventiva, vou fazer uma profilaxia. Tudo isso está relacionado à prevenção. E o que é que a gente toma que ajuda a prevenir doenças? Vacinas. Priscila, mas o que é a vacina? De que é feita a vacina? Vamos lá entender o que é a vacina para que a gente compreenda que essa finalidade é profilática, certo? Quando a gente adoece, vamos falar do coronavírus ou vamos falar de uma catapora da vida. Quando a gente adoece, que pega uma catapora, certo? Vocês concordam comigo? Se eu nunca tiver a catapora, esse vírus vai ser um vírus novo no meu organismo. E aí, por o organismo não conhecer esse vírus, ele reage em forma de doença. A partir do momento que eu já adoeci de catapora, que o meu organismo já conhece aquele vírus, se eu me deparar com outra pessoa que tem esse vírus, o meu organismo vai dizer o quê? Epa, peraí, eu já conheço esse vírus. Então, eu não vou adoecer, porque eu já conheço ele, ele não faz mais mal a mim. Meu organismo já entende, já conhece ele, já sabe como se defender. Então, nosso organismo possui uma janela, que a gente chama de memória imunológica ou janela imunológica, que é uma memória onde o vírus ele já é conhecido pelo organismo e ele já consegue se defender. O organismo já consegue se defender. Mas não é muito ruim a gente ter que adoecer para poder ficar imune da doença? Não é muito melhor quando a gente toma uma vacina e que fica imune? E a vacina nada mais é, gente, do que simplesmente colocar um vírus dentro da gente. A vacina é o vírus da doença, só que é um vírus inativado. Ou seja, esse vírus não vai gerar uma doença na gente. Apenas ele vai ficar dentro do nosso organismo, entendendo que o organismo reconhece aquele vírus, não vai adoecer porque ele é inativado, mas quando eu me deparar com o vírus, eu não vou conseguir adoecer, porque ele não já é conhecido no meu organismo, já está na memória imunológica. Deu para compreender? Então, quando a gente tem um medicamento profilático, é um medicamento preventivo, que é a vacina. Agora vamos para a finalidade curativa, como o nome já está dizendo, é para promover a cura. Vamos supor que eu estou com uma dor de garganta. E aí, quando o médico examina, ele visualiza que minha garganta está vermelha e que está ardendo muito. O médico vai passar o quê? Um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório, né, para curar a inflamação? Agora, quando a gente tem uma garganta que está doendo, está vermelha, mas tem pus. Esse pus significa dizer que é uma bactéria. E se tem bactéria, só resolve bactéria com um antibiótico. Então, se alguém está tomando antibiótico na vida, é para tratar uma infecção bacteriana, porque tem bactéria no organismo. Então, se eu tomo um medicamento antibiótico, não vai curar a minha infecção? Vai. Então, é por isso que ele é chamado de finalidade curativa.
Agora, se a gente tem um paliativo, esse termo é muito utilizado em hospital. Olha, eu vou passar um paliativo para ela enquanto eu descubro o que é que ela tem. O que é paliativo, gente? É simplesmente para amenizar, para aliviar os sintomas. Vamos supor que eu chego no médico, no hospital, lá no Onofre Lopes da vida, tá? E aí, ou numa UPA, vamos para uma UPA, né? Eu chego na UPA com dor de cabeça, com febre, dor no corpo. O que é que eu tenho? Alguém sabe? Não tem como saber. Eu só vou saber quando eu fizer exames. E aí o exame, se ele acusar que tem bactéria, aí sim eu tenho uma infecção. Então eu vou tomar o quê? Um antibiótico. Agora, antes de tomar um antibiótico, antes de sair o resultado, eu não estou me queimando de febre, eu não estou vomitando, eu não estou com dor no corpo. Então eu não preciso tomar um medicamento para aliviar os sintomas. Quando eu tomo o medicamento paliativo, que aí vai amenizar os sintomas, que a gente diz que é um analgésico, um antitérmico, né, que é para febre, analgésico que é para dor. Aí sim, eu estou somente aliviando os sintomas. Eu não vou curar minha doença, eu não vou ficar boa da minha doença, por quê? Porque eu não tomei o remédio para a doença, que seria o antibiótico, que eu disse que eu estou com uma bactéria. Se eu ficar só tomando analgésico e antitérmico, vai resolver meu problema? Não, vai aliviar os sintomas, na verdade, mas não vai curar a doença. Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença de um paliativo para um curativo, né? E para fins diagnósticos, que é o último, é um medicamento que a gente toma para visualizar melhor um exame. Por exemplo, o contraste. Quando a gente vai fazer uma tomografia de abdômen total, para olhar todos os órgãos do abdômen. Se eu tomar sem contraste, pode ser que eu não consiga enxergar bem algum órgão específico que eu queira. Por exemplo, a vesícula. Eu quero saber se tem pedra na vesícula. Às vezes não dá para visualizar. Aí eu preciso tomar um contraste. Esse contraste ele vai visualizar melhor a imagem. É como se fosse assim, ele vai tingir aquela vesícula para saber se tem pedras dentro. Então, o contraste ele vai ajudar aos exames, tá? Ajudar o resultado dos exames. Entendido? Então, a gente finaliza aqui a parte de finalidades de medicamentos. Agora, a gente vai para a forma farmacêutica. Esse conteúdo, gente, a gente vai dar só uma introdução e vai se aprofundar ele nos outros conteúdos, tá certo? Porque ele é um conteúdo mais extenso. Então, o que é uma forma farmacêutica, gente? São preparações constituídas por um ou mais fármacos. O que é fármaco? É a principal substância do medicamento. Eu dei o exemplo de que eu pego um Tilenol. O Tilenol é a marca do medicamento. Qual é a principal substância desse medicamento? Paracetamol. Paracetamol é a substância que vai aliviar meus sintomas, tá certo? Então, a gente chama o paracetamol, que é a principal substância, de fármaco. Só que nesse medicamento temos outras substâncias além do paracetamol. Por exemplo, a água, por exemplo, o docezinho, o aroma, o sabor. Tudo isso são substâncias que estão associadas ao paracetamol, não é verdade? E essas substâncias que estão associadas ao paracetamol, a gente chama de substâncias auxiliares, ou seja, são substâncias que vão ajudar a principal substância. E a gente pode chamar também essas substâncias auxiliares de excipientes, que eu vou falar já já. E aí, gente, só para reforçar essa questão da forma farmacêutica é a forma com que o medicamento se apresenta para a gente. Se ele é sólido, por exemplo, um medicamento sólido, um comprimido. Ele não está se apresentando para a gente como um comprimido, como um sólido. Aí temos a forma farmacêutica líquida, por exemplo, um xarope. O xarope não é líquido, certo? E temos a forma semissólida. A forma semissólida é aquela mais pastosa.
uma pomada, um creme, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente diz forma farmacêutica sólida, temos 8 tipos. Vamos lá saber quais são os tipos da forma farmacêutica sólida. Os pós, um exemplo do pó, um pó efervescente, aquele sal Eno, sal de frutas, tá? O estomazil aqui. Aí temos também um granulado, que é muito parecido com o pó, porém eu digo que o pó é como se fosse um açúcar refinado, que é bem fininho, e o granulado é como se fosse o açúcar cristal, que tem uns grãozinhos, certo? Temos também cápsulas, que são essas aqui, ó. A cápsula, gente, é um invólucro que possui substâncias dentro. Um pozinho ou um granulado, ou como se fosse umas bolinhas. O que é que muita gente faz? Abre a cápsula e toma só o pozinho, ou dilui na água. Gente, se existe a cápsula, é porque existe uma função. Essa cápsula não está lá à toa. Se não tivesse função, não viria a cápsula, viria só o pó, ou viria só o granulado. Essa cápsula ela tem a função de proteger a substância para ela ser dissolvida, a cápsula, quando chegar no local de ação. Vamos supor que eu tomei a cápsula agora. Qual é o local de ação? Intestino. Agora, se eu abro essa cápsula e tomo, você concorda comigo que essa cápsula vai fazer o efeito na minha boca e não lá no intestino, que é o local de ação? E quando a gente abre e toma dessa forma, a gente agride o nosso organismo. Às vezes cria até lesões, até feridas, que a gente chama de úlceras gástricas, dá gastrite, né, dá aquela acidez, porque esse medicamento é para ser revestido com a cápsula e ele ser dissolvido, a cápsula só lá no intestino. Combinado? Temos os comprimidos, que são esses aqui que todo mundo está habituado a ver, comprimido. O comprimido, ele é fosco, tá? Já a drágia, tá aqui, ó, drágias, é um comprimido, porém, ele recebe um revestimento e deixa ele brilhosinho. Quando a gente pega uma Neosaldina, a Neosaldina não parece um M&M, parece aquelas balinhas de chocolate, que é bem brilhosinha. Pronto, todo medicamento que é brilhosinho assim, a gente chama de drágia. E por que drágia? Esse revestimento simplesmente é para dar um sabor agradável ao medicamento, que a gente chama de edulcorante. Então, esse revestimento que o comprimido recebe se chama edulcorante, para dar um sabor adocicado no medicamento e ficar mais gostoso, tá? Temos os óvulos. Os óvulos eu vou mostrar no próximo conteúdo online e vou falar melhor dele. É um ovinho que tem um gelzinho dentro. Apesar dele ser gel dentro, ele entra com uma forma farmacêutica sólida, tá? E não como pastosa. O óvulo, ele não é para ser engolido, não é para ser mastigado, não é para ser de uso oral. Ele é para ser de uso vaginal. A gente introduz o óvulo na vagina. Então, toda vida que o médico passar um óvulo, já sabe que é de uso vaginal. Eu estou falando isso porque as pessoas, os atendentes de farmácia, não orientam os pacientes, né, os clientes que estão lá comprando o medicamento. E eu já vi muito paciente comendo o óvulo, que não é para comer, é para ser introduzido dentro da vagina. Combinado? Pílulas. Pílulas é aqueles anticoncepcionais que todo mundo já conhece, que é bem pequenininho, esférico, tá? A pílula não é para mastigar, tá, gente? A pílula é para engolir, e é para engolir com água, que eu vejo muitas mulheres tomando pílula sem água. Todo medicamento que é de uso oral, gente, comprimido, cápsula ou drágia, é para ser ingerido com água, não é para tomar o comprimido puro, tá? Isso faz muito mal ao nosso organismo. E por último, o supositório. Eu vou falar melhor dele também em outra aula. O supositório, ele é de uso retal, é para colocar no ânus e chegar até o reto. E aí ele serve para várias coisas. Serve para quem tem prisão de ventre, que é a constipação, né? Serve também para quem está com febre e vomitando muito. Existe dipirona em supositório, que muita gente não sabe.
tá? Então, às vezes, crianças que estão vomitando muito e que a gente sabe que se for dar um xarope, um medicamento via oral, ele vai colocar para fora, é interessante a gente fazer o uso do supositório, porque aí não corre o risco da criança colocar para fora, né? Vai ser introduzido no reto. E por último, não. E aí a gente entra nas formas farmacêuticas líquidas, que são soluções, xarope e suspensões. Gente, solução é aquele medicamento que é homogêneo, que é líquido, certo? E que tem um sabor original. Já observaram que a dipirona tem um sabor ruim, mas se a gente tomar dipirona xarope, não vai ter um sabor adocicado, um gostinho de morango, framboesa, de banana, enfim. Não é verdade? Então, o xarope é a solução adicionada, corante, sabor artificial, certo? Então, solução sempre vai ser o sabor original, o líquido vai ser homogêneo, não tem uma divisão, e o xarope vai ser doce com sabor. Cuidado às pessoas diabéticas. Tem xarope que tem adição de açúcar, então não pode tomar xarope com adição de açúcar, tá certo? Suspensões. Suspensões é um pó, que é um antibiótico, que a gente tem que acrescentar água. Eu creio que todo mundo já viu esse tipo de medicamento, que geralmente são antibióticos. Pó com acréscimo de água, né? Não se preocupe também, que eu vou detalhar esses medicamentos nos próximos conteúdos online, tá certo? Aqui eu estou dando só uma pincelada, uma introdução. Formas farmacêuticas semissólidas. Cremes, pomadas, eu gosto de falar ao mesmo tempo delas. O creme, se a gente coloca aqui na pele e espalha, ele fica mais fácil de dissolver, de espalhar. Quando a gente passa uma pomada, a pomada é mais consistente, né? Quando a gente passa, ela fica esbranquiçada. O creme não, ele dilui melhor, tá? Geleia ou gel? O gel, gente, muita gente conhece gel para usar para pancada, para dor, né, assim. Mas existe gel também de uso oral, que é um medicamento, vamos supor, para expectorar para criança. Ele tem até um saborzinho de tutti-frutti. Ele é em forma de gel e é de uso oral, tá? Então, cuidado, o gel não só tem de forma de uso local, não. Tem também de forma oral. A pasta, gente, é a pasta d'água. Todo mundo já ouviu falar, né? Pasta d'água que usava muito para brotoejas, né? No calor, para dar uma aliviada. Eu não falei de emulsões. Emulsões, gente, já ouviu falar no Lufital, que é o simeticonal, que é a principal substância simeticona, que é um antigases. Se você pingar a simeticona, ela é bem oleosa. Por isso que ela não entra na líquida, na forma farmacêutica líquida. Ela entra na semissólida porque ela é bastante viscosa, bem oleosa. E aí, por isso que é classificado como semissólida, tá certo? Para a gente finalizar o conteúdo online de hoje, eu trouxe aqui falando sobre o princípio ativo, que a gente já discutiu, que é a principal substância do medicamento, que eu dei o exemplo do paracetamol. Paracetamol vai ser a principal substância, é ela que vai aliviar meus sintomas, certo? Mas a gente tem que entender que existem os recipientes, que são outras substâncias, são substâncias adjuvantes, são substâncias auxiliares, são substâncias que vão ajudar a principal, que é o paracetamol. Aí eu classifico elas aqui, ó, como veículos. Veículos é uma substância responsável pelo transporte do princípio ativo até o local de ação. Gente, o que é isso? Transporte da substância. Vamos supor que eu tenho aqui a dipirona. A dipirona, se for injetável, se eu pegasse só a substância dipirona, eu ia conseguir introduzir ela na veia? Não, vocês concordam comigo que eu preciso de uma água, de um líquido, para levar a dipirona até o local de ação? Na verdade, então, essa água ela vai ser chamada de veículo. Falei de edulcorantes lá na dragem. Lembra que eu disse que edulcorante é um revestimento
que dá sabor doce ao medicamento. Então, edulcorante é isso. Solventes vai ajudar a dissolver a dipirona que eu falei. É uma substância que contém dentro do medicamento que vai ajudar a dissolver. É igual a tinta, gente. A gente não precisa usar o solvente para ajudar a dissolver a tinta, que é a principal substância ali. Absolventes é uma substância que vai absorver a água. Por exemplo, eu quero uma pomada. Você concorda comigo que eu vou colocar a dipirona e a dipirona não vai ficar líquida? Não é verdade? Aí eu quero fazer o quê? Colocar um absolvente para absorver aquele líquido e para deixar o medicamento pastoso. Então, eu preciso usar os absolventes, tá certo? Então, entender que esses adjuvantes são substâncias auxiliares, são substâncias que vão ajudar a principal substância, que é o princípio ativo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não entenderam, falem comigo no WhatsApp, que aí a gente vai resolvendo essas questões direitinho com vocês, tá certo? Mas não se preocupe, a gente vai retomar esse assunto em sala de aula, de forma prática, e a gente também vai falar mais desse assunto nos outros conteúdos online, tá certo? Para a gente fechar com nossa revisão e orientação da atividade, eu trago a primeira pergunta. Quais são as finalidades dos medicamentos? Eu falei bem no início. Curativa, profilática. Lembra o que eu falei? Para fins diagnósticos, paliativas, tá? Quais são as formas farmacêuticas e os seus tipos? Lembra que eu falei? As 3 formas farmacêuticas. Sólida, semissólida e líquida. Os tipos, eu falei várias sólidas. Comprimido, drágia, cápsula, supositório, óvulo, pó, granulado. Aí depois eu falei das líquidas, que foi xarope, solução e suspensão. E, por último, eu falei das semissólidas, que foi pomada, creme, emulsão, gel e pasta. Lembram disso, né? E a última questão, a gente fala dos adjuvantes e os recipientes, que eu acabei de falar, que são os veículos, os edulcorantes, os absolventes, certo? Então, essas substâncias, elas vão ajudar na principal substância, que é o princípio ativo. E aí, gostaram do conteúdo online de hoje? Muita informação, muita coisa nova para vocês, né? Mas não se angustiem, que a gente vai se ajudando e vai resolvendo todas as dúvidas que ficaram pendentes e vai dar tudo certo. Próximo conteúdo online tem mais, a gente vai estar aprofundando esse assunto, tá certo? Então, o próximo conteúdo, a gente vai entender os motivos de existirem várias formas farmacêuticas. Por que existe dipirona em comprimido? Por que existe dipirona em xarope? Por que existe dipirona em pomada? Então, por que existem várias formas farmacêuticas de um mesmo medicamento, de uma mesma substância? Então, é esse assunto que vai ser contemplado no próximo conteúdo online, tá certo? Para finalizar, que esta semana seja uma semana que tudo dê certo, que a gente faça ela dar certo, 100% certo. Sejam positivos e a gente vai conseguir, tá? Um grande beijo para vocês e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!